Bem, irmãos, nessa noite nós vamos iniciar então a quinta aula do CTP com o curso de Introdução Bíblica, o Novo Testamento. E como eu prometi aos irmãos, hoje eu trouxe um professor especial, nada mais, nada menos do que eu. Sei que sou especial para Cristo e a minha oração durante toda essa semana e durante todo este preparo era que realmente Deus fizesse desta noite uma noite especial para mim e para vocês. E eu quero começar a aula citando uma passagem da Bíblia que é o diálogo entre Moisés e Deus. Deus havia separado Moisés para libertar o povo. E ele falou: Senhor, eu não posso ir, eu sou um homem pesado de línguas. E Deus responde para ele assim: Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. A minha oração nesta semana, nesses minutos, nessas horas que passei diante do Senhor, foi esta: que Deus, da mesma forma como foi misericordioso, e foi um Deus providente, capacitando aquele servo, colocando na boca dele as palavras que deveriam ser ditas, é nessa certeza que eu estou aqui na frente hoje. A minha oração: Deus, se o Senhor não quiser me usar, me impeça de estar à frente do teu povo, porque é pesada para mim esta missão, mas eu venho aqui submisso como um servo de Cristo. Na nossa aula de hoje, nós teremos como objetivo estudarmos o Novo Testamento. E o Novo Testamento é uma parte muito especial da palavra de Deus, porque é no Novo Testamento que nós lemos e encontramos o cumprimento das promessas que haviam sido feitas no Antigo Testamento. E a maior promessa: a vinda do nosso Salvador. Deus se fazendo carne e habitando entre nós, padecendo, morrendo numa cruz, exclusivamente para demonstrar a todos nós o tamanho do seu amor. Lá em Gênesis 3,15, nós vemos o relato do proto-evangelho, a promessa de que a cabeça da serpente seria esmagada. E em Hebreus 1, de 1 a 2, nós vemos o cumprimento dessa palavra. Bem, irmãos, eu quase que precisei fazer um curso de fonoaudiologia para poder citar cada palavra que nós vamos ver aqui nessa noite. Então os irmãos não se assustem se a língua enrolar um pouco, ou se os nomes parecerem um pouco estranhos. Nós vamos nesse momento fazer uma viagem lá para o passado, na época que Jesus nasceu, e vamos poder caminhar através dos escritos, vendo a evolução da história, a evolução da formação daquilo que chamamos o cânon do Novo Testamento. E vai ser nossa função nesta noite estudarmos sobre a inspiração do Novo Testamento. Estudarmos sobre o cânon do Novo Testamento e também a extensão deste cânon. Eu quero deixar os irmãos totalmente à vontade para fazerem perguntas e para poderem participar conosco desse estudo. Eu não estou aqui como um teólogo, como uma pessoa profunda no conhecimento,
mas estou aqui como um crente, comum como vocês, que procurou dar o máximo de si para servir a Cristo. 2 fatos irrefutáveis e claros atestam a inspiração do Novo Testamento. Esses 2 fatos nada mais são do que a promessa de Jesus Cristo de que o Espírito Santo guiaria os discípulos a toda a verdade, e o cumprimento deste ensino apostólico nos escritos do Novo Testamento. O próximo slide que nós vamos projetar, né? A próxima imagem, contém alguns textos bíblicos. Então eu gostaria que os irmãos fossem já procurando esses textos. E eu peço ao irmão Marisol que traga o microfone. Quem for ler, levante a sua mão. Então o irmão vai levar o microfone. E vamos procurar então, irmãos, minimizar o tempo, correr um pouco mais, porque senão nós não conseguiremos cumprir o propósito da aula de hoje. A inspiração do Novo Testamento. Temos lá as promessas de Cristo e o cumprimento das mesmas. Mateus 10, 7. Quem achou para nós, levante a mão. E algum irmão já pode procurar lá. Atos 2, de 14 a 36. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. E indo, pregai. Jesus falou, prometeu que os apóstolos iriam pregar. E o que diz lá em Atos 3, de 11 a 26? Atos 3, de 11 a 26. Quem tinha achado o Ato 2, por favor, pule para o próximo capítulo e vamos ver. Ah lá, Marisol, a Débora tinha levantado a mão. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico, chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Pode ir, irmão. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Até aí, irmãos. Jesus então prometeu ele prometeu que os discípulos estariam pregando. E nós vemos aqui em Atos os apóstolos pregando. Jesus também disse aos apóstolos que eles seriam perseguidos.
Mateus 10, 17 a 20. Quem achou para a gente? E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Irmãos, Jesus está aí prometendo aos discípulos, falando que eles seriam perseguidos. Porém, Jesus falou assim, não precisa ficar preocupado. Quando vocês forem indagados, não vão ser vocês que estarão falando, mas o meu Espírito através de vocês. Nós vemos aqui a promessa de Jesus encarnado, o Deus encarnado, falando aos seus apóstolos. E nós vamos encontrar então no livro de Atos a perseguição dos mesmos. Eu vou pedir a liberdade dos irmãos para a gente seguir mais adiante desses textos e depois os irmãos poderão ler, porque senão nós vamos tentar ganhar um pouco de tempo. Jesus também fez a seguinte profecia, que os apóstolos seriam rejeitados. E nós vemos em textos bíblicos os apóstolos sendo rejeitados. Jesus também prometeu que enviaria o Espírito Santo, que seria Ele que faria os seus apóstolos lembrarem de tudo quanto eles tinham ouvido. E nós vemos, depois em alguns textos, o cumprimento da mesma. Nós vemos em Gálatas a mais forte defesa que Paulo fez de suas credenciais. Vamos abrir Gálatas 1, 11 e 12. Eu vou ler esse texto. Faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então nós poderíamos ficar aqui quase que a noite toda manuseando a palavra do Senhor para encontrarmos bases bíblicas sobre a inspiração do Novo Testamento. Porém, irmãos, nossa caminhada hoje é bem grande, bem vasta, e eu gostaria de ganhar um pouco de tempo com vocês para que nós pudéssemos enxergar o todo desse estudo maravilhoso que nós vamos ter nessa noite. Com relação à inspiração do Novo Testamento, nós não temos dúvidas ao lermos esses textos que foram colocados, que vocês terão no site à disposição de vocês, e vocês possuem também esses textos na apostila de vocês. Nós vamos passar agora para ver os conceitos da canonicidade. Esses slides são os mesmos que o presbítero Antônio colocou para vocês na quinta-feira passada. Eu os aproveitei para trazer à memória aquilo que vocês viram na quinta-feira passada. O que significa cânon? Significa cana, régua, vara de medir. E esta vara de medir, ou este método com que foram usados, eles foram usados para quê? Para decidir, para distinguir quais livros eram os livros canônicos, ou sejam, os livros aceitos pela igreja. Irmãos, tudo aquilo que nós ouvimos até aqui hoje, do Antigo Testamento, e tudo aquilo que vocês vão ouvir da minha boca sobre o Novo Testamento, está relacionado com esta imagem que vocês estão vendo aí. A providência de Deus, ao longo da história, é que determina o cânon. Tudo o que aconteceu
tudo que nós vamos ver nessa noite só funcionou e só chegou até nós hoje, porque Deus, na sua misericórdia, no seu amor, na sua providência, gerenciou tudo para que chegasse até nós. Nós precisamos entender muito bem, irmãos, este termo providência de Deus. Nós vamos ver aqui nos estudos homens hereges, homens que perseguiram a igreja, homens que mandaram queimar Bíblias, que estavam dentro da providência de Deus. Foi pela providência de Deus que esses homens maus, fazendo essas coisas erradas, fizeram com que a igreja acordasse e se preocupasse na preparação, na preservação da palavra de Deus. No Antigo Testamento, existiram alguns critérios para definir quais eram, de fato, os livros canônicos. Então, era visto se aquele livro que estava sendo avaliado, ele era autorizado, ele era profético, ele era confiável, ele era aceito e se ele era dinâmico. Essas foram as peneiras, os métodos que foram usados para avaliar e para chegar à conclusão de quais livros eram inspirados. No Novo Testamento, esta canonização, esta escolha de livros foi um pouco diferente, porque os fatos eram diferentes. No Novo Testamento, a primeira regra que existia era se o livro deveria ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém próximo de um apóstolo. Então, irmãos, o Novo Testamento que nós temos em mãos, que nós lemos, que nós estudamos, que nós meditamos, tenham a certeza que cada livro desse foi escrito por um apóstolo, por uma testemunha ocular, por uma pessoa que andou com Jesus Cristo, que ouviu dele, que viu nele, que experimentou com ele, que aprendeu com ele. Se uma pessoa não tivesse andado com Jesus, não fosse apóstolo, ela não poderia ter um livro canonizado. Isto é interessante nós vermos, por quê? Porque não eram só os apóstolos que andavam com Jesus. Muitas pessoas andavam com Jesus. Jesus andou no meio de pessoas estudiosas, pessoas cultas, pessoas que poderiam perfeitamente escrever um livro sobre a vida de Jesus. E até o fizeram alguns, porém não são considerados livros canônicos. A segunda regra, deveriam concordar com os ensinamentos tradicionais cristãos. E a terceira regra é que deveriam ser amplamente usados pelas igrejas e reconhecido por elas como um livro de autoridade. O cânon do Novo Testamento, ele se formou um pouco diferente do Novo Testamento. Pois não? Segundo, deveria concordar com os ensinos tradicionais da igreja, dos cristãos. Nós vamos entender isso mais para frente um pouco, Gisele. Lá no Antigo Testamento, era comum, quando eles se reuniam na sinagoga, nas igrejas, eles estudarem. Então, quando foi preparar o cânon, ele teria que estar dentro das tradições dos cristãos. Então, à medida, é lógico, como os cristãos todo domingo ouviam, liam, estudavam a palavra de Deus, eles mesmos já tinham um norte da vontade de Deus. E isso tudo fez parte da providência de Deus. Então nós vamos poder entender tudo isso à medida que eu for falando depois dos pais da igreja. Aí nós vamos entender como é que funcionava essa relação do livro concordar com a tradição dos cristãos. Tá bom? Bem, ele difere, o cânon do Novo Testamento difere um pouco do Antigo, por quê? Porque o cristianismo no Novo Testamento foi desde o começo uma religião internacional.
não havia uma comunidade profética fechada. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento, e todas as vezes que Deus se referia ao Velho Testamento, ele se referia a um povo específico, a uma nação específica. No Novo Testamento não foi assim. Jesus nasceu e conviveu com pessoas de todas as cidades, de todas as línguas, com todos os povos. E a salvação veio para todas as pessoas. É a nova aliança, a aliança da graça. E a graça abrangeu a todas as pessoas. Então, essa é uma grande diferença para o cânon do Velho Testamento. E outra coisa que favoreceu a definição do cânon do Novo Testamento é que, a partir do momento que algumas pessoas que nós vamos ver no transcorrer da aula definiram como canônico os 27 livros que nós temos, ninguém mais questionou. Houve um consenso. O que não aconteceu no Velho Testamento. Por quê? As épocas eram diferentes, os tempos eram mais distantes, as provas eram mais difíceis de serem encontradas, e no Novo Testamento o estudo facilitou. Nós vamos ver que 3 forças tiveram significado especial na formação do Novo Testamento. Foi o estímulo eclesiástico, o estímulo teológico e o estímulo político. Irmãos, nos primeiros 100 anos que Cristo esteve aqui na terra, que Deus se fez carne, aparentemente nesses primeiros 100 anos não existia preocupação ou o problema de decidir quais livros eram os canônicos ou não. Por quê? Porque os cristãos daquela época estavam satisfeitos com os relatos que eles ouviam dos apóstolos, ou de alguém discípulo de um apóstolo. Na realidade, durante esses 100 anos, quase que não havia nenhum escrito sobre Jesus. O evangelho era passado verbalmente. Cada discípulo saía pregando, anunciando, e isso era anunciado o evangelho dessa forma. A partir que o tempo passou, a memória das pessoas começou a ficar um pouco passada. Por isso que eu falo dos primeiros 100 anos. Em média, vamos dizer que uma pessoa viva 100 anos. Depois dos 100 anos que Jesus esteve na terra, começaram a morrer os apóstolos, pela idade. E aí então, a memória já não ajudava tanto. Quem é que foi que ensinou o batismo do Espírito Santo? Foi Jesus? Não. Foi Pedro? Não. Foi Paulo. E aí então a igreja começou a acordar e a ver a necessidade de começar a registrar as histórias de Cristo. Daí então começa a formação dos escritos cristãos que nós temos hoje. Então nós vamos ver o estímulo eclesiástico. Tinha-se uma necessidade interna. Qual livro ler? Vamos ler Colossenses 4,16. Quem achou, levante a mão, por gentileza. Colossenses 4,16. E outra pessoa vai ler 1 Tessalonicenses 5:27. Alguém achou? Pode levantar a mão, por gentileza? E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque sejam também lida na igreja dos Laodicenses e a dos Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Então, irmãos, era uma tradição do Velho Testamento a leitura da palavra de Deus. E assim o fez no Novo Testamento. As igrejas, quando se reuniam, tinham o costume de ler a palavra de Deus. O que diz lá em 1 Tessalonicenses 5:27?
Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Então, na igreja eles tinham a necessidade de ler a palavra de Deus. Assim como eles liam os escritos do Antigo Testamento, passaram então a começar a ler os escritos do Novo Testamento. E a igreja precisava nortear quais eram os livros verdadeiramente cristãos. Quais eram os livros que se alinhavam àquilo que nós falamos anteriormente. E mais uma necessidade havia. Eu falei que o cânon do Novo Testamento, ele abrangia todas as raças. E assim, a igreja tinha que ter o cuidado de traduzir esta Bíblia para a língua de povos estrangeiros que se convertiam pela divulgação e pelo crescimento do cristianismo. Tudo isso que nós falamos aqui, irmão, nós precisamos tentar viajar no passado e tentar entender como é que viviam esses cristãos. Não eram muitas pessoas, eram poucas igrejas, mas de repente as igrejas começaram a se formar, uma cidade aqui, outra cidade ali, e a Bíblia era lida. E como é que se lia a carta? Aqui nós estamos falando que, na palavra que nós lemos, que era para ser lida essa Bíblia, ó, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola de Tessalonicenses seja lida a todos os irmãos. Aqui eles estavam referindo às outras igrejas que existiam. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos olhar para o nosso Deus, para a criação dele e para a providência dele. Era necessário que tivesse já não só os primeiros escritos, mas as cópias desses escritos para serem distribuídas nas igrejas. É assim que começou a história. Ninguém naquela época tinha um fax ou uma máquina de xerox e começou já a multiplicar de repente, não. Algo foi bem interessante. O estímulo teológico exigia da igreja, então, com relação ao cânon, quais eram os livros que deveriam ser lidos dentro da igreja. Nós vamos ver daqui a pouco que muitos hereges pegaram livros e adulteraram esses livros e até algumas igrejas adotavam este livro por falta de conhecimento. O primeiro herege que nós vemos na história que nós vamos analisar chama-se Marcião. Não tem nada a ver com Márcio, viu, irmão? É Marcião. Marcião viveu por volta de 140 depois de Cristo. Olha lá, irmãos. Até os 100 anos depois de Cristo, a memória era fresca, os apóstolos eram vivos, o evangelho passava verbalmente. Daí para frente começaram os escritos. E nós vemos aqui o primeiro teólogo da época, um homem que participava dentro da igreja e que criou o seu primeiro escrito cristão. Ele foi o primeiro a colocar um Novo Testamento para o povo. Porém, Marcião era um gnóstico. Ele ensinava que existiam dois deuses. Um Deus mau, que tinha criado todas as coisas, que pertencia ao Velho Testamento. E um Deus bom e amoroso, que era Jesus Cristo e Paulo. Marcião rejeitou toda a palavra do Antigo Testamento. Ele não aceitava o Antigo Testamento. Ele argumentava que as pessoas que tinham escrito o Antigo Testamento haviam se corrompido e eles haviam adulterado todo o Antigo Testamento e colocavam ali as coisas que eles queriam e as coisas que eles não concordavam, eles tiravam. Daí então, depois que Marcião falou essas coisas, ele mesmo se propôs a corrigir, a restaurar esses escritos. Daí começou a bagunça, irmãos. Marcião então cria o seu cânon. E aí, esse estímulo teológico, a igreja precisa começar a combater. Marcião então criou o Novo Testamento dele, que compunha o Evangelho de Lucas
e mais 10 cartas de Paulo. Porém, nesse escrito de Lucas, eu falei que Marcião editou os escritos. Então ele pegou o livro de Lucas e editou da maneira como ele entendia. Ele jamais cita o nascimento de Jesus, porque ele entendia que Jesus era somente Deus, somente amor. Ele não era carne. Isso fazia parte do pensamento gnóstico. Então ele não cita o nascimento de Cristo e não cita nada sobre a família de Jesus. Ele não cita nenhuma profecia do Antigo Testamento se cumprindo no Novo. E nas cartas de Paulo que ele compôs o Novo Testamento dele, ele retirou dela toda a referência de Jesus como alguém que assumiu a forma humana e que sofreu pelos pecados da humanidade. Para nós hoje, falar sobre Marcião é fácil, é um herege, é uma pessoa que não serve para estar na igreja. Mas embora ele pareça um louco, um herege, bastante ousado, para os estudiosos da época, na época que Marcião morreu, metade da igreja da época acreditava muito naquilo que ele ensinava. Olha, irmãos, como nós precisamos, se nós fôssemos realmente voltar a esse passado e entender essa história que nós estamos vendo aqui hoje, é claro, hoje nós passamos talvez diante de muitos hereges. Olha como que a igreja no passado tinha que ser uma igreja firme, uma igreja que realmente tinha fé, uma igreja que valorizava a comunhão, a leitura das Escrituras. Para quê? Para poder definir, distinguir o que é certo e o que é errado. Ao preparar esta aula, eu vi como é importante o CTP para a vida de um cristão. Por quê? Porque é aqui que nós aprofundamos no conhecimento da palavra. É aqui que nós procuramos entender o máximo o que é honrar a Deus e glorificá-lo para sempre. E para isso, para que nós possamos nos livrar das heresias, das más línguas, das confusões, nós precisamos conhecer a palavra de Deus profundamente. Dentro dessa época que viveu Marcião, nós vamos encontrar um outro homem chamado Taciano, um mestre cristão de índole gnóstica. Taciano, em torno de 170, ele lançou um livro chamado 4 em 1, que tem este nome que está escrito aí em amarelo, Diatessaron, que literalmente significa a harmonia dos 4. Taciano pegou os 4 evangelhos e falou, não é possível, por que repete tantas histórias? Nós precisamos resumir. E ele pegou os 4 evangelhos e fez um evangelho só. Porém, no meio desse um evangelho dele, ele acrescentou materiais de outras fontes que ele também achava interessante. Porém, irmãos, é um absurdo para nós hoje, né? Mas naquela época, as igrejas da Síria gostaram muito dessa versão bíblica. Eles aprovaram e assumiram essa versão bíblica. Somente no 5º século, um bispo declarou Taciano como herege e orientou aos cristãos que voltassem para os escritos cristãos verdadeiros. Depois de Taciano, nós começamos a entrar no 3º século da história e encontramos um homem chamado Orígenes. Orígenes foi um dos maiores eruditos bíblicos do seu tempo. Foi um escritor prolífico e criou a primeira Bíblia de estudos da história. Porém, ele morreu com problemas de saúde. 1 ou 2 anos, mais ou menos, aproximadamente, depois que os romanos o torturaram por causa da fé que ele professava. E esse Orígenes, irmãos, diante dessas confusões da época que ele vivia,
Ele então resolveu fazer uma pesquisa profunda, séria, para então distinguir quais seriam os livros canônicos. E ele chegou à seguinte conclusão. Ele fez 3 grupos de livros. Primeiramente, os livros aceitos, que são os livros aceitos por nós até hoje, que são as 13 cartas de Paulo, Atos, 1 Pedro, 1 João e Apocalipse. Ou seja, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 21 livros foram classificados por Orígenes como sendo livros cristãos, livros canônicos. Orígenes também classificou como livros questionados os outros 6 que faltavam para completar os nossos 27 livros. E nós vamos entender por que é que ele pôs como livros questionados. E também ele criou o terceiro grupo, livros não confiáveis. São escritos que aparecem que nunca foram aceitos por nenhuma pessoa séria, comprometida, como sendo o Novo Testamento. E ele cita aqui alguns. O Evangelho de Tomé, o Evangelho dos Egípcios e o Evangelho de Matias. Bem, irmãos, então nós já estamos aqui vivendo a época do 3º século. Por volta de 303, nós vamos ver que a igreja, o cristianismo, não era uma religião tão bem quista pelo Império Romano. Então, perseguições violentas existiam nesta época, de tempos em tempo. À medida que mudava o imperador, era o que ia acontecer com a igreja. É neste período que nós vemos cristãos sendo jogados na arena para serem devorados por leões e algo mais que a gente já ouviu falar na história. E não poderia ser diferente um imperador chamado Diocleciano resolveu que todos os livros cristãos deveriam ser queimados. Aí houve um alerta à igreja, e a igreja teve a preocupação política por esta decisão de correr atrás de poder preservar os escritos que eram canônicos. O sucessor de Diocleciano já veio com uma história diferente. Constantino, o Grande, ele decretou em 313 que o cristianismo deveria ser aceito. Diz a tradição que Cristo apareceu em sonho para Constantino e garantiu a ele que ele iria vencer a batalha do dia seguinte. E Constantino venceu. Então ele criou esse decreto. E juntamente com esse decreto ele se empolgou tanto que ele resolveu encomendar 50 Bíblias, porque ele tinha no seu coração o desejo de fundar 50 igrejas na capital Constantinopla, de Constantino. Então Constantino encaminhou um pedido a um estudioso da Bíblia chamado Eusébio de Cesareia. E estava nas mãos de Eusébio, então, a decisão de escolher quais os livros que ele iria colocar nessas 50 Bíblias. E a história nos mostra que Eusébio tinha amizade e havia estudado com um jovem chamado Panfílio. E este Panfílio tinha sido discípulo de Orígenes. Não precisa nem falar, né, irmãos? Eusébio, então, tudo indica que ele preparou essas 50 Bíblias baseadas naqueles grupos que Orígenes já havia estabelecido. É um pouco confuso esses nomes, é um pouco cansativo ouvir isso, irmãos, mas nós vamos entender lá na frente onde nós queremos chegar. Depois de Eusébio, então, nós vemos
a entrada na história do anão negro, o estudioso chamado Atanásio. Ele recebeu esse apelido porque ele lutava contra a heresia e ele tinha muitos inimigos. E os seus inimigos, então, o apelidaram como anão negro, porque ele era baixo e de pele escura. Por isso era o anão negro. Atanásio foi exilado 5 vezes por 4 imperadores diferentes. Tamanha era a perseguição que este homem viveu. Porém, irmãos, a lista mais antiga dos 27 livros completos que nós temos hoje foi providenciada por Atanásio. Vamos ler Lucas 1, de 1 a 4, por gentileza. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 1, de 1 a 4. Eu vou ler. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizam, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Nós vemos aqui a comprovação de um texto bíblico de tudo isso que estava acontecendo, irmãos. Lucas, ele fala, depois de acurada investigação, ou seja, eu fui olhar os fatos, fui ver realmente o que se encaixava para depois poder descrever algo que fosse concreto, verdadeiro e divino. E este Atanásio, então, era um bispo da igreja, e ele escreveu uma carta de Páscoa aos seus fiéis, as igrejas que estavam sob a sua jurisdição. E eu quero ler aqui para você o que ele escreveu nesta carta de Páscoa àqueles que estavam sujeitos à sua jurisdição. Ele escreveu o seguinte: como os hereges estão citando escritos apócrifos, um mal que já era comum até mesmo na época de Lucas, que é o texto que nós lemos, por isso julguei importante identificar claramente quais livros foram recebidos por nós pela tradição como pertencentes ao cânon e que consideramos divinos. Então Atanásio escreve o seguinte, depois que ele listou os livros e declarou eles como canônicos. Atanásio escreve o seguinte nessa carta: estes livros são a fonte da salvação. Para aqueles que têm sede, sejam saciados com as palavras vivas que contém. Somente nesses livros se encontra a doutrina da piedade, que ninguém adicione ou tire nada deles. Irmãos, como é importante para nós hoje estudarmos essa história e vermos a providência de Deus e vermos que no nosso mundo de hoje não é muito diferente do que foi no passado. Quantos hoje pegam um texto bíblico e o editam, escrevendo aquilo que eles pensam? E muitos cristãos até acham bonito. Oh, que legal, o cara conseguiu entender desse jeito. E às vezes é um ensinamento contrário, ou que está desviando a nossa atenção do foco da verdadeira palavra do Senhor. Então aqui nós vemos os pais da história combatendo hereges, os hereges desaparecendo, e daqui a pouco a minha aula já está acabando e eu preciso correr um pouco mais. Esse slide que nós estamos passando aqui também é o mesmo que o Antônio usou na aula passada. Eu peguei somente ele para vocês relembrarem daquilo que ele falou no Antigo Testamento, se aplica também ao Novo Testamento. Livros que foram aceitos pela maioria,
livros que foram rejeitados por alguns, livros que foram questionados e livros que foram rejeitados por todos, aceitos por alguns. Os termos estão aí. Os livros aceitos, homologômena. Certo, reverendo? Acertei, tá vendo, irmãos? Depois de treinar 15 minutos que o pastor me ensinou, eu consegui. Então nós vamos ver aqui. Nós vamos tentar correr um pouco, porque eu vou pedir ao Zan que distribua essa tabela, uma para cada aluno, por gentileza. Isto aqui vai ajudar bem esse ensino que nós vamos falar aqui, irmãos. Em geral, 20 dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento são aceitos por todos. Menos Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. E nós vamos ver alguma coisa, por que esses livros então foram duvidosos para a época. Livros questionados. Segundo o historiador Eusébio, 7 livros foram questionados por alguns pais da igreja. O problema básico desses livros que foram questionados, será que são ou será que não são? Está aqui. Foi devido à falta de comunicação entre o Oriente e o Ocidente, a respeito de sua autoria divina. Irmãos, como eu disse no começo, naquela época, a dificuldade de escrever um texto, o material que seria escrito, a forma como ele seria enviado, levado ao destino. Então, para um documento sair do Oriente, chegar no Ocidente, demoraria muito tempo. E às vezes a pessoa que estava estudando, quando chegava o documento, já havia morrido. E por isso, então, alguns questionaram. E nós vamos ver que o livro de Hebreus que nós escolhemos para tirar essa dúvida, foi exatamente um livro que aconteceu isto. No Oriente, eles estavam em dúvida. No Ocidente, eles já tinham sido aceitos como canônicos. Aqui, ó. Hebreus. Hebreus permaneceu sob a suspeição dos cristãos do Oriente, que não sabiam que os crentes do Ocidente já tinham aceitado eles e o dotado de inspiração e de canônico. E nós vemos que o livro de Hebreus não tem dúvida nenhuma. O seu teor é totalmente e claramente confiável, conforme vemos lá em Hebreus 1, 2, 3 e 4 e o 13 e 22. Vamos abrir nossas Bíblias nesse texto para a gente comprovar isso que nós estamos falando aqui. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Irmãos, a dificuldade aqui de entendimento é aquilo que eu falei lá no começo. Quando uma igreja se formava, ou quando a segunda igreja se formava, cada igreja gostava de ter os seus próprios escritos. Então, não era só escrever uma vez um livro, mas era escrever para cada igreja que ia sendo formada. Olha a dificuldade disto. Nós vemos, quando João recebeu lá na ilha de Patmos a visão e escreveu o livro de Apocalipse, ele então, Deus falou para ele, você vai escrever e vai enviar às igrejas. E ele cita o nome de todas as igrejas. João teria que ter escrito várias cartas, ou uma carta, para ler numa igreja, depois ler na outra, depois ler na outra. Então, isso tudo, esta demora, essas dificuldades, é que às vezes dificultava. Mas nós vamos ver, e vocês encontram nessa planilha que eu distribuí para vocês, a comprovação da canonicidade de todos os livros que nós temos hoje no Novo Testamento. Nessa planilha que nós entregamos para vocês, constam nomes de indivíduos diversos.
Alguns foram hereges, outros não, mas todos eles usavam a palavra, citavam a palavra e aceitavam a palavra, alguns deles como canônicas. Dentre desses indivíduos, nós temos os cânones, as traduções e alguns concílios que comprovaram a veracidade daquilo que nós temos hoje. Então é possível nós cremos de fato e de verdade que Deus, na sua providência, gerenciou toda essa história de maneira que nós podemos hoje ler e acreditar que esses escritos são de fato livros inspirados e canônicos para nós. E o que cabe a nós, irmãos, diante desse desafio, diante dessas lutas, diante dessas aparições, é vermos que aqueles homens lá no passado, que tinham que estudar, que tinham que se dedicar para poder discernir o certo e o errado, não diferem nada das nossas vidas hoje, no século que nós vivemos. Quantas pessoas estão aí querendo perverter os ensinos da palavra de Deus? Quantas pessoas estão querendo juntar várias igrejas em uma só? Quantas pessoas estão querendo resumir livros? E cabe a nós, para poder opinar, conhecer a verdade. A palavra de Deus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmãos, eu estou aqui praticamente quase encerrando já a nossa aula. Praticamente nenhum pai da igreja, ou cânon, ou concílio, declarou alguns livros que seriam canônicos. E existem muitos livros que eu vou citar depois para vocês. Olha aqui, a epístola do Pseudo Barnabé, a epístola aos Coríntios, escrita e editada por Clemente, a homilia antiga, o pastor de Hermas, o Didaquê, ou ensino dos 12 apóstolos, Apocalipse de Pedro, Atos de Paulo e de Tecla, a carta aos Laodicenses, o Evangelho segundo Hebreus, a epístola de Policarpo aos Filipenses, 7 epístolas de Inácio. Se nós trouxéssemos um desses escritos aqui hoje e lêssemos na igreja, irmãos, poderia ser que até alguns seriam confundidos. Tamanha era a sabedoria, o conhecimento e a forma como eles escreviam. Por isso era importante que esses teólogos, que esses homens que foram usados por Deus na sua providência, defendessem e acurassem toda essa história para que ela chegasse até nós. E hoje, nós não podemos nos contentar em vivermos numa igreja somente ouvindo aquilo que o pastor prega. Nós precisamos, de fato, assumirmos a responsabilidade de lutar por essa verdade. Essa verdade que transforma, essa verdade que modifica a vida daquele marginal, daquele usuário de droga, a verdade que modifica até a vida daquele que é um bom pai, mas ainda não aceitou Jesus. Irmãos, tudo isso que nós vimos aqui até hoje, tudo aquilo que nós ouvimos, faz parte, tão somente, da providência de Deus. Deus providenciou os hereges, Deus providenciou os teólogos, Deus providenciou homens sérios que pudessem levar a palavra de Deus de maneira que ela percorreu toda a história e chegou firme até os nossos dias. O livro que nós estamos usando como texto-aula, é esse livro que está aí projetado, que é exatamente esse livro que eu tenho à mão. Nós poderíamos ficar horas aqui vendo cada parte de tudo isso que eu falei rapidamente. Porém, se os irmãos tiverem interesse de acuradamente aprofundar mais nesse ensino, comprem esse livro ou peçam emprestado. O pastor tem, eu tenho. Eu acho que talvez o CTP deve ter algum à disposição para emprestar. Existe um livro também que me ajudou bastante, que chama A Bíblia e a Sua História, o surgimento e o impacto da Bíblia no transcorrer do ano. E existem outros livros que o pastor Misael poderia também ajudar citando para nós. É corrido, é um pouco cansativo tudo isso que nós tínhamos para falar,
mas é maravilhoso poder ver o Deus que nós cremos, conduzindo, guiando e trazendo até nós uma palavra fiel. Uma palavra que nós verdadeiramente podemos tê-la como inspirada, como canônica. Eu quero encerrar a aula deixando à disposição dos irmãos para saber se existe alguma pergunta e colocando também à disposição do pastor Misael se ele tem algum acréscimo ou alguma correção a fazer a esta aula, reverenda. Bom, irmãos, encerrando a aula de hoje e nos preparando para o alimento que teremos daqui a pouco. E eu espero que os irmãos tenham aproveitado a aula de hoje e que clamem a Deus todas as vezes que vocês souberem que eu venho aqui à frente, para que Deus, na sua misericórdia, possa me capacitar e me iluminar e fazer de mim um instrumento útil para a honra e glória dele.